The Beginning After the End. Volume 11. Capítulo 445. Um certo estado no tempo. O cubo preto fosco repousava sobre a cama à minha frente, com seu peso pressionando a superfície do cobertor macio. Era pesado, monótono e frustrantemente vazio, sem qualquer indicação de que contivesse um grande insight. Se não a tivesse recebido do último gin remanescente, além de já ter passado pelo longo e frustrante processo de desbloqueio das duas primeiras pedras-chave, eu poderia tê-la considerado como uma relíquia quebrada rica em éter e simplesmente absorvido o poder. Sylvie estava sentada aos pés da cama, com os joelhos encostados no peito, o olhar distante enquanto atravessava o cubo para se concentrar em algo muito distante. Ela se mexeu um pouco, com o senho franzido nos cantos dos lábios. Estava perturbada desde a transmissão, embora tivesse guardado seus sentimentos para si. Nossa jornada de volta ao segundo nível das Relictons foi relativamente tranquila. Sylvie não repetiu sua primeira incursão nas Relictons, o que nos permitiu voar pela zona das árvores gigantes e ir diretamente para o portal de saída. Um contingente de soldados de Denoir estava esperando por nós, junto com minha irmã. Elise mostrou um pequeno dilema para os alto-sangue, pois ninguém sabia onde ela se encaixava em seu rigoroso sistema de castas, permitindo que ela fizesse o que quisesse, o que aparentemente incluía importunar e dar ordens a esquadrões inteiros de grupos de batalha de alto-sangue. No entanto, nosso reencontro foi curto, pois corri para dar as notícias a Cerise. Essa conversa também foi breve, pois ela pediu um tempo para pensar no que isso significava para nossos planos. Grato por isso, me retirei para um quarto no Dread Craven para descansar. Depois de uma hora de meditação silenciosa e de absorção do éter ambiente, achei minha mente muito confusa para descansar e, assim, como sempre fiz desde que fui recompensado com a primeira pedra-chave, me vi concentrado em uma relíquia de Jin como forma de focar minha mente. Agora, olhando para ela, eu tinha que me perguntar o que esperava conseguir. Ao contrário das duas primeiras pedras-chave, não consegui entrar totalmente nessa. Quando meu éter a impregnou, senti-me puxado para dentro como antes, mas em vez de fazer a transição para o espaço etérico, anteriormente representado por uma espécie de parede de energia roxa, fui empurrado para trás. A coceira frustrante do meu núcleo parecia apenas dificultar ainda mais a concentração. Lembrar da cicatriz piorou a coceira e não consegui tirar minha concentração dela, minha mente se aprofundando na coceira como se fossem unhas. O éter não permanecia mais ao redor do ferimento. Além da cicatriz, meu núcleo parecia ter se curado completamente e eu não havia sentido nenhum efeito em minha capacidade de canalizar ou armazenar éter, mas isso não fez com que a coceira fosse menos irritante. Liberando uma pequena quantidade de éter do meu núcleo, cocei sua superfície para aliviar o incômodo, mas não adiantou. Afinal, a sensação não parecia estar em meu núcleo, mas no fundo de minha mente. A pior parte é que não sabia dizer se era uma sensação física real ou apenas um pensamento que não ia embora. Circulei mais éter, empurrando-o para fora e reabsorvendo-o, com um desespero crescente para aliviar a coceira que estava inchando em meu peito, misturado com a frustração de que a ferida havia deixado essa cicatriz, como uma lembrança do meu fracasso. Apesar de ter sofrido muitos ferimentos, alguns deles ainda mais graves, nunca fiquei com dor ou desconforto persistente, não desde a minha descoberta do éter. Talvez o fato de se concentrar nisso só esteja piorando a situação? Sylvie sugeriu. Tive flashbacks de lembranças de ambas as minhas infâncias, quando minha mãe e a diretora Vilbeck explicaram pacientemente que coçar minha pele irritada só pioraria a coceira a longo prazo. Suspirando, afastei minha mente da sensação. Eu precisava estar determinado na forma como pensava, ou não pensava, sobre isso. Assim, forcei minha concentração de volta à pedra angular. Acomodando minha mente em um lugar mais calmo,
ativei o Realm Art e comecei a tentar manipular o éter da pedra-chave de várias maneiras. A imersão direta de éter nele atraiu minha mente, mas fui rejeitado sem nem mesmo entrar no reino interior da relíquia. Cutucar e empurrar o éter e o mana inerentes à relíquia fez a estrutura interna tremer de forma desconfortável, como se eu estivesse correndo o risco de quebrá-la, mas não fez nada para abri-la para mim ou revelar seu conteúdo. Não sei por que estou tão preocupado em quebrá-la, é como se ela já estivesse quebrada, e eu me interrompi, a percepção apagando minha frustração e substituindo-a por um súbito entusiasmo cauteloso. A carranca de Sylvie se aprofundou e ela se sentou mais ereta, observando-me em silêncio. A cicatriz em meu núcleo coçou novamente quando a ativei, empurrando mana para o Hacking de Aroa. Partículas etéreas se espalharam por meus braços e saltaram para a pedra-chave, lumbindo sobre a superfície fosca antes de serem atraídas para a relíquia. Fechando os olhos, deixei minha mente fluir com elas, e novamente fui puxado para dentro. A escuridão se estendia diante de mim, cheia de pontos de luz distantes. Em seguida, fui empurrado desconfortavelmente de volta para o meu próprio corpo. Você sentiu isso? Perguntei, animado demais para ficar desapontado. Algo definitivamente está diferente desta vez. Sylvie balançou a cabeça e se aproximou um pouco mais. Mas por quê? A runa divina me permite meio que voltar o tempo de um item que estava quebrado. Considerei o portal de saída da zona de neve onde encontrei o Tree Steps e os outros Shadow Claws. Então me lembrei das visões de um futuro em potencial que tive ao tentar desvendar a primeira pedra-chave. Seja por causa das minhas próprias falhas de compreensão ou por algum limite natural devido à minha afinidade com as artes de éter espacial, não consegui dominá-la, não da mesma forma que fiz com Realm Art. Há limitações. Ainda assim, estava ansioso para continuar tentando, agora que tinha feito algum progresso, ou pelo menos achava que tinha feito. Ativando o Hacking de Aroa de novo, deixei que as partículas ametistas gravitassem em direção à pedra-chave por conta própria, sem controlá-las diretamente. De propósito, contive minha mente, não querendo ser atraído para a relíquia e ser forçado a sair novamente, o que me impediria de acompanhar o progresso da runa divina. Partículas etéreas zumbiram sobre a pedra-chave, algumas afundando nela, mas apenas um pouco abaixo da superfície. Eu as senti pendendo por ali, suspensas, quase tremendo com o propósito reprimido, pois minha intenção anulou a inclinação natural das partículas. Estava certo de que o Hacking de Aroa era a chave, mas algumas chaves giravam de forma diferente das outras. Minha intenção, percebi. Assim como tive que considerar a cicatriz de uma determinada maneira para evitar que ela se infiltrasse em minha mente consciente, também tive que canalizar a runa divina com uma intenção específica. Porque ela não só me permitia consertar um objeto estático, mas também manipular a maneira como o tempo havia trabalhado nesse objeto. Essa era a chave. A relíquia não estava quebrada nem precisava de conserto, mas talvez tivesse que ser alinhada com um determinado estado em que se encontrava para ser aberta. Engenhoso, murmurei, imaginando a mente do Jin que havia criado esse quebra-cabeça. Sentindo-me começar a sorrir, ajustei a forma como estava segurando a runa divina em minha mente e comecei a empurrar o éter canalizado através da pedra-chave. Não imaginei como um conserto de algum componente interno quebrado, mas como um retorno dos ponteiros de um relógio, colocando uma série de engrenagens em movimento. À medida que essas engrenagens metafóricas giravam, eu pressionava a relíquia, tentando entrar no reino da pedra-chave dentro dela. A sala ficou escura novamente. E lentamente, muito lentamente, o escuro deu lugar ao roxo ameixa, depois ao rosa claro e, por fim, me vi diante de uma parede de energia ametista. Funcionou, mas não fui atraído pela barreira etérea, nem consegui me empurrar para dentro dela. Mas agora sabia o que precisava ser feito. Havia 4 pedras-chave.
Cada uma delas era necessária para progredir em minha compreensão do aspecto do destino. Tendo em vista que o Requiem de Aroa me trouxe até este ponto. Com minha mente envolvida na pedra-chave, canalizar éter para o Realm-Art levou tempo. Minha conexão com a runa divina parecia distante e hesitante, mas tinha certeza do meu curso e, portanto, nunca duvidei do que estava tentando fazer. Dezenas de linhas brancas de puro mana apareceram em minha visão, saindo de fendas estreitas na barreira, invisíveis sem a visão das partículas de mana. Inclinando-me para frente, entrei em uma das aberturas. Aquilo esculpia o éter como um labirinto, mas, seguindo o rastro de mana, passei facilmente. E aquilo apareceu dentro do que eu só poderia descrever como uma tempestade de raios etéreos. Nuvens violeta de éter explodiram com raios de mana branca e quente, com um barulho semelhante ao de vidro se estilhaçando, os flashes se chocando um após o outro com uma frequência doentia. Em poucos instantes, senti minhas têmporas começarem a doer e a arder, minha consciência já estava sendo atraída para fora do reino da pedra-chave e de volta para o meu corpo. Cerrei os dentes e me inclinei para a sensação, forçando meu caminho para a frente. Um raio de mana me atingiu, e minha mente se voltou para uma lembrança. Está tudo bem. Eu estou bem, Arte. A voz de Tessia. Gentil. Suas mãos em uma carícia suave. Afundei no chão frio e duro. Soluços saíam da minha garganta enquanto minha cabeça estava apoiada no colo de Tessia. Suas mãos estavam quentes, mantendo-me ancorado, sua voz como uma magia de cura, aliviando a dor. Um segundo raio me atingiu de uma direção diferente, de repente, a emoção se foi, deixando-me vazio enquanto considerava as ramificações da tecnologia em colisão com o avanço mágico, refletindo sobre como Dikaten poderia ser daqui a 300, 400 ou até 500 anos. Flash. A bile subiu no fundo da minha garganta quando minha mente foi levada à lembrança de uma aula sobre diferenciação de feras de mana, época que eu estava na Academia Shiruz. Flash. 8 anos de idade. Uma criada parada na porta de uma propriedade nobre, olhando para mim com curiosidade. Olá. Meu nome é Arthur Levin. Acredito que minha família esteja residindo nesta mansão. Posso falar com eles? Uma voz familiar ao fundo. Eleanor Levin. Aí está você. Você tem que parar de correr para a porta da frente toda vez que alguém... Os olhos de minha mãe se arregalaram, suas palavras pararam no meio da frase, uma tigela caiu de suas mãos. Na frente da minha mãe, uma garotinha, com olhos castanhos deslumbrantes olhando para mim com curiosidade inocente, com tranças marrons acinzentadas em cada lado da cabeça. Um raio após o outro me atingiu, fazendo com que eu passasse de um pensamento, lembrança ou consideração aleatória para o próximo, até que parecia que meu crânio iria se partir ao meio. Eu soltei e o reino da pedra angular me lançou para fora. Meus olhos se abriram, ardendo de suor. Sylvie estava bem perto de mim, com um pano na mão, tentando inutilmente limpar meu rosto. Aqui está você. Eu estava muito preocupada. Você ficou em branco por um tempo, como se sua mente estivesse totalmente vazia. Meu coração estava batendo forte no peito e a dor atrás dos olhos ainda estava muito presente. Desculpe, pensei, minha garganta estava seca demais para falar confortavelmente. Foi diferente, dessa vez. Doloroso. O que você viu? Sylvie cutucou minha mente e eu me abri para ela, trazendo os eventos dentro da pedra-chave à tona. Ah! Estou vendo. Acho que é um cadeado. Para superar isso, preciso do insight contido nele. A pedra angular que faltava, disse Sylvie em voz alta enquanto eu pensava nisso. Ela balançou a cabeça. Presumo que você estará priorizando encontrá-la, então? Suspirei e esfreguei os olhos. Parece que sim.
Talvez você devesse dar uma volta? Sylvie sugeriu, passando-me a toalha de mão úmida. Tenho certeza de que sua irmã gostaria de falar com você por mais do que alguns minutos. Você poderia vir me visitar, sabia? Disse a voz de Regis do outro lado da área. Só porque estou preso em uma cabeça dentro de um frasco e você pode se comunicar telepaticamente comigo do outro lado das relictons não significa que o gesto não seria apreciado. Além disso, acho que posso estar me transformando em um problema aqui. Sorri, apesar de tudo, e passei os dedos em meu peito. Sob a pele, meu pulso já estava batendo mais devagar, mas isso só chamou a atenção para o meu núcleo drenado e a cicatriz que coçava em sua superfície. A sensação me fez tirar o sorriso do rosto. Sim, é melhor dar uma olhada em todos, admiti, alongando-me ao levantar. Vamos? Sylvie balançou a cabeça antes de se deitar no lugar que eu havia deixado livre. Sinto muito, Arthur. O que aprendi quando entramos pela primeira vez nas Relictons, e com nossa última luta, é que sinto que preciso de um tempo para processar isso. Esses poderes ainda não se parecem com os meus. Só preciso de um tempo para pensar em tudo. Posso ajudar se você quiser, eu disse, sem querer sair da sala. Ela balançou um pouco a cabeça. Estava planejando fazer com que o Regis me ajudasse. Como meu ouvinte, eu acho. Que bom, algo para fazer, pensou ele para nós dois. Entendendo o que ela queria dizer, mexi no cabelo do meu vínculo, ao que ela respondeu com um tapa brincalhão em minha mão, e saí da pequena sala. Um dos criados estava no topo da escada e, quando me viu, correu para lá, fez uma reverência e disse: Lady Seri saiu, mas queria que eu informasse que ela chegou a uma decisão e gostaria de ter a oportunidade de falar com o senhor assim que possível. Ela pediu que eu não o incomodasse, mas que esperasse até. Levantei a mão, interrompendo-os. Obrigado, agradeci. Mensagem recebida. Eles se curvaram e saíram correndo, desaparecendo pelas escadas. Segui mais devagar, verificando se Eli, Kaera ou Shu estavam nas salas ao redor da minha, mas não estavam presentes. A taverna abaixo também estava vazia, exceto por alguns guardas. Outros dois estavam do lado de fora da porta, mas não disseram nada quando passei. Pensei em perguntar sobre os outros, mas percebi quase imediatamente que não era necessário. Um estrondo ressoou pela cidade e pude sentir a mana de Shu do outro lado da zona. Seguindo o barulho de repetidas explosões concursivas, passei além dos limites da vizinhança dos ascendentes e me vi em um parque aberto, com a grama verde brilhante sob o céu falso. Árvores frutíferas pontilhavam o parque, fornecendo sombra para mesas e cadeiras, onde um punhado de altos sangues, sua posição era clara apenas por suas roupas, sentavam-se e jogavam desafio dos soberanos. Uma explosão de mana sacudiu as folhas das árvores não muito longe, atraindo olhares de ira dos altos sangues que tentavam se concentrar. Seguindo a rua que passava por esse parque, logo me vi em uma pequena arena ao ar livre. A meia-lua em volta de um poço de combate afundado, cercado por um campo protetor de mana. Algumas dezenas de espectadores se reuniram, enchendo as arquibancadas em pequenos bolsões para assistir ao confronto entre Siuri e Shu na arena abaixo. Os dois homens ficaram ligeiramente separados, Siuri falando deliberadamente enquanto repetia um movimento com o braço, mostrando algo a Shu. Não me surpreendeu o fato de Shu ter procurado Siuri para treinar e lutar com ele. Ao considerá-los puramente na escala de poder, Shu, um meio fênix, superava em muito o retentor de sangue Vritra, mas Siuri ainda era provavelmente o lutador mais poderoso da força de Ceres, e estava ativamente lutando em uma guerra enquanto Shu estava escondido sob a clareira das bestas, vivendo a vida de pacifista. Eu me afastei, meio escondido em uma das extremidades da arquibancada, sem querer interromper os dois guerreiros, mas curioso para vê-los lutar. Ao imbuir éter em meus ouvidos,
Ouvi Shiuri continuar. Quanto a queimar a si mesmo como uma vela acesa. Entendo o que você quer dizer. Seu corpo é poderoso e, como você sabe que pode esgotar sua mana rápido, você se apoia nisso, dando tudo de si no início de uma luta. No entanto, isso só o leva a se esgotar ainda mais rápido. Seus instintos para a batalha são fortes, então não duvide de si mesmo nesse aspecto, mas você depende muito deles. Para um inimigo poderoso o suficiente para enfrentar a força bruta de seu primeiro ataque, isso tornará previsível. Você precisa treinar para aumentar o instinto, de modo que possa variar suas táticas, especialmente à medida que busca se tornar mais eficiente também. É o que estou fazendo, disse Shu com um encolher de ombros largo. Shiuri acenou com a cabeça. É claro. Agora, vamos mais algumas rodadas. Quero ver você colocar em prática o ataque que lhe mostrei. Shu recuou alguns passos e Shiuri assumiu uma postura defensiva, com as mãos levantadas e o olhar concentrado. Shu deu um solavanco para a frente, com os punhos estalando em uma série de golpes esmagadores. Shiuri usou o mínimo de força para desviar os golpes, deixando que a própria força de Shu ajudasse na sutil mudança de sua posição. Eles fizeram uma pausa e Shiuri ofereceu uma correção sobre a sequência de Shu, depois repetiram o exercício novamente. Deixando minha audição aprimorada diminuir à medida que o barulho da luta aumentava, não conseguia entender a conversa e as instruções que passavam entre si, mas vi a rapidez com que Shu se adaptou e melhorou. Havia um foco intencional em seu treinamento que não tinha visto antes. Seu constrangimento nas mãos da foice Viessa parece ter sido a prova de que ele precisava, de que apenas sua linhagem não era suficiente para lhe trazer a vitória. Apesar de ter mais do que o dobro da minha idade, mesmo considerando minhas 2 vidas, Shu era, em muitos aspectos, apenas um garoto. Sua mãe havia sido capturada, aprisionada e morta por Agrona, enquanto toda a raça de seu pai havia sido exterminada por Queses. Ele se imaginava um vingador justo. Eu podia vê-lo fantasiando sobre sair do lar para derrotar sozinho Queses e Agrona, trazendo justiça para seu povo. Não precisei imaginar como se sentiu quando percebeu que isso não iria acontecer. Eles mudaram o treinamento, com Shiuri colocando Shu na defensiva e fazendo bloquear uma série de golpes cada vez mais poderosos. Depois de alguns minutos, Shiuri chegou a desembainhar sua espada, forçando Shu a se defender com as próprias mãos. As explosões de mana de cada golpe soavam como trovões, ressoando por toda a área. Por alguma razão, ver Shu tão concentrado me ajudou a relaxar. Embora eu tenha sido muito egocêntrico para reconhecer isso, estava preocupado com o que as consequências da nossa derrota poderiam fazer com ele mentalmente. O fato dele demonstrar essa força mental parecia ser o melhor cenário possível, o que significava que eu tinha uma coisa a menos com que me preocupar. Saí da arena com um sorriso, minha mente voltou-se para Kaera e minha irmã. Demorou mais para encontrar Ellie. Ela não estava no portal de ascensão e nenhum dos guardas estacionados lá a tinha visto. Lauden, do Alto Sangue de Noir, ofereceu-se para enviar um grupo de busca, mas lhe assegurei que não era uma emergência e continuei minha busca. A mana pura de Ellie era única, mas não era tão visível quanto o show de Shu e Shiuri, então não conseguia senti-la de tão longe. No final, foi outra coisa completamente diferente que me levou até ela. Ao descer a Sovereign Boulevard, usando Reon e Arte para procurar a mana, quase esbarrei em Myla, que estava carregando uma cesta cheia de alimentos perfumados. "Professor!" exclamou ela, dando um pequeno salto de excitação. "Eu esperava encontrá-lo desde que soube que você estava de volta." Ela hesitou quando meu olhar se desviou dela para examinar a rua. Ela se virou para olhar por cima do ombro, franzindo a testa. "Tem algo errado?" Esfreguei a parte de trás do pescoço, forçando um sorriso. "Não, só estou procurando minha irmã." "Ah!"
Mayla balançava para cima e para baixo nas pontas dos pés. Desculpe, é claro. Na verdade, é para lá que estou indo agora. A foice Seri sugeriu que treinássemos juntas. 7. Eleanor e eu temos treinado enquanto você esteve fora. Sua irmã é voraz. Quase não para de treinar, mas ela me lançou um olhar incerto. Suponho que isso faça sentido, considerando a situação. Estendi a mão, oferecendo-me para pegar a cesta e Mayla a entregou. Você pode me levar lá? O rosto de Mayla se iluminou como um artefato luminoso. É claro. Acho que nos tornamos o que se pode chamar de amigas. Enquanto treinamos juntas. Até mesmo Sete se soltou um pouco em relação a toda essa coisa de Dicatian, mas ela hesitou, subitamente insegura. Achei que isso poderia tornar este lugar um pouco mais, bem, divertido, sabe? Eli pareceu bem aberta em relação a sair com alacrianos, mesmo que o convívio tenha sido apenas treinamento mesmo. Franzi a testa e seus olhos se arregalaram. Espero que não tenhamos nos excedido. Talvez você não quisesse que ela fizesse amizade com os alacrianos. Não, fico feliz em saber que ela tem pessoas aqui. Eu não disse que me sentia culpado por ter deixado ela ir cair aqui, apesar de entender que era a melhor decisão. Ela sempre teve muitos olhos voltados para ela. Muita pressão por eu ser quem sou. Não consigo nem imaginar, mas ela perdeu o foco, seu olhar ficou abatido e, de repente, voltou ao momento. Certo, Eli. Ela está por aqui. Enquanto caminhávamos, Mayla mantinha um fluxo constante de conversa fiada, explicando a pesquisa em que elas sete estavam ajudando, pelo menos da melhor forma que ela entendia. Driblou desajeitadamente o assunto de que minha presença na vida deles era o motivo de suas outorgas excepcionalmente potentes. Mas, para ser sincera, estou pronta para, você sabe, ir para casa. Ela me deu uma olhada rápida, avaliando minha reação. Não quero ir para a guerra em Dikaten. E realmente não quero lutar contra dragões. Ela estremeceu, envolvendo os braços em torno de si mesma. Lembrei-me da mensagem de Agrona. Será que essas pessoas seriam realmente poupadas de sua ira se simplesmente concordassem em depor suas armas e voltassem para casa, deixando toda essa revolta para trás e abandonando o que esperavam ganhar? Era difícil de imaginar, mas, com certeza, nem mesmo Agrona puniria crianças como Mayla e Sete por terem sido arrastados para tudo isso sem sequer entender o que estava acontecendo. Meus pensamentos ficaram presos em um obstáculo. Mesmo que não fossem punidos, acabariam entrando na guerra contra Efeltus. Mayla era uma sentinela, e uma sentinela potencialmente poderosa. Quanto tempo levaria até que ela acabasse exatamente onde a irmã de Sete havia? Agrona poderia não puni-la, mas a queimaria como lenha em seu conflito com Queses, e nunca saberia que havia feito isso. Espero que não chegue a esse ponto, disse depois de uma pausa muito longa. Uma pequena caminhada depois, chegamos a um complexo vigiado. O mago do portão parecia conhecer Mayla de vista e a deixou passar sem questionar. Ele me considerou por vários segundos antes de parecer decidir me levar para o pátio externo. Ouvi o gemido baixo de Bull e o baque das flechas de mana antes de ver Eli. Seu braço estava envolto em mana brilhante, seu arco estava armado e uma flecha de mana foi conjurada contra a corda. Um campo de tiro ocupava o lado direito do pátio, enquanto grandes portas se abriam para o resto do complexo. Um forte zumbido de mana veio de dentro, e muitas assinaturas de mana se espalharam por todo o edifício. Bull olhou para cima e grunhiu. Eli olhou para mim por cima do ombro, com as sobrancelhas franzidas em uma pequena careta, depois voltou para o alvo e soltou a flecha. Ela se dividiu em várias flechas no meio do voo, cada uma delas atingindo um alvo separado antes de explodir em rajadas controladas de mana que lançaram uma nuvem de detritos. 7.
que estava sentado contra a parede próxima com os olhos fechados, estremeceu e quase caiu do banco. Ele sorriu envergonhado ao abrir os olhos. Ao me ver ao lado de Mayla, o sorriso desapareceu. Levantei a mão para cumprimentá-lo, lembrando-me da última vez que o tinha visto. Não o culpava por estar chateado comigo. Afinal, em um momento era seu professor, mentor até, e no outro me viu lutar contra duas foices antes de desaparecer de sua vida sem dizer uma palavra. E isso foi antes de ele saber que eu era um inimigo de Alacria. Ei, vejam quem eu encontrei! Mayla disse, seu tom alegre soando um pouco forçado enquanto pegava sua cesta e corria para os outros. E, eu trouxe a comida também. Seth me deu um aceno de cabeça firme enquanto pegava 2 pães recheados com carne e queijo. Ele imediatamente enfiou um na boca, olhando para o outro enquanto mastigava. Boo olhou para Eli e rosnou alguma coisa. Ainda não estou com fome, disse ela, disparando uma flecha que se transformou em vários feixes de luz que piscavam rapidamente, dificultando a visualização. Boo rosnou novamente, mais baixo dessa vez. Não. Preciso continuar. Meu braço está ótimo, respondeu ela, com uma ponta de raiva em seu tom de voz. Mayla olhou de Eli para Seth e depois me deu um sorriso desconfortável. De qualquer forma, Eli conseguiu nos contar todo tipo de coisa sobre seu continente. Tem sido muito interessante. Ela se afastou quando me aproximei de minha irmã. Colocando a mão gentilmente no braço de Eli, eu disse. Se até o Boo está dizendo, então provavelmente é hora de dar um tempo. Você vai se machucar. Eu posso lidar com isso, disse ela, soltando a flecha que estava segurando. Ela falhou e errou o alvo, explodindo inofensivamente em uma parede de pedra. Fazendo uma careta, ela sacou e disparou um tiro rápido, fazendo a flecha se curvar e girar no ar para atingir um alvo diferente. Observei em silêncio, concentrando-me em seu braço quebrado e na tensão que ela exercia sobre ele cada vez que sacava o arco. Enquanto ela disparava, percebi também que estava ativando sua forma de feitiço para empurrar e puxar mana por todo o corpo em um exercício para fortalecer seu controle sobre ele. Algo que Lyra disse que seria essencial para utilizar plenamente os feitiços que aquilo lhe concedia. Pensei que era inteligente, com o orgulho se misturando à preocupação. Ver minha irmã se esforçar tanto só me fez lembrar das muitas maneiras pelas quais eu havia falhado. Meu objetivo mais importante nesta vida sempre foi manter minha família segura. Era difícil argumentar que havia feito isso enquanto observava minha irmã ferida praticar a matança de nossos inimigos. Olhei para Seth e Mayla, que estavam sentados no banco comendo em silêncio. Mayla desviou o olhar tarde demais, tentando agir como se não estivesse ouvindo atentamente. Dando um passo para perto de minha irmã, voltei meu olhar para os alvos à distância. Eu não consegui, disse baixinho, com medo de ver sua expressão. Não pude salvá-la. Houve uma pausa antes de Eli disparar outra flecha. Sim, já imaginava. Ela deu outro tiro, depois outro. Os pulsos de mana de sua forma mágica aumentaram significativamente, então, um tremor a percorreu. Uma flecha desapareceu da corda do arco, e até mesmo seu gesso de mana pareceu vacilar, a mana desaparecendo em torno de seu braço quebrado. Ela ofegou de dor, o arco escorregou de suas mãos e caiu no chão antes dela se ajoelhar. Boo gemeu e correu para perto dela de forma protetora, enfiando o nariz em seu cabelo e fungando. A luz dourada fluía dele, inundando Eli. Mayla e Seth estavam de pé. Mayla tinha uma das mãos sobre a boca, enquanto a outra segurava a mão de Seth com os nós dos dedos. Seth estava mastigando a parte interna do lábio e parecia nervoso. Peguei Eli, mas ela afastou minha mão com sua mão boa. Posso fazer isso sozinha, disse ela, segurando o braço quebrado contra o estômago. Lentamente, a mana tomou forma ao redor dele,
recriando o molde. No entanto, pelo suor em sua testa e pela forma como seus ombros tremiam, sabia que ela estava sentindo uma dor incrível. Deixe-me. Eu disse que consigo. Gritou, recuando e olhando para o meu rosto. Qual é o objetivo, afinal? Ela caiu de costas e enrolou o tronco no braço, com lágrimas nos olhos cheios de raiva. Tivemos que sacrificar tanto, suportar tanto. Você teve que deixar a mim e a mamãe o tempo todo, e ainda não conseguimos nem salvar as pessoas que amamos. Sua voz ficou mais alta e mais rouca a cada palavra, até que ela estava gritando. Quero o papai de volta. Eu quero a Tess de volta. Quero meu irmão de volta. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, deixando que as emoções de Eli caíssem sobre mim. Estou só, tão furiosa. E me sinto tão impotente. Não posso fazer nada sozinha, não posso mudar nada. Não importa o quanto fique forte, nunca serei forte o suficiente para fazer a diferença em uma guerra em que até você pode perder uma luta. E isso me assusta, Arthur, me aterroriza. Às vezes, gostaria que todos nós ainda vivêssemos em Chirus, ou até mesmo em Ashir, apenas uma garota comum da zona rural, como qualquer outra garota da minha idade. Eu poderia simplesmente olhar para essa grande figura chamada Arthur Levin e saber, lá no fundo, que ele protegeria a mim e a todos que eu amava, que resolveria todos os nossos problemas, e eu poderia deixar os grandes assuntos importantes para pessoas poderosas como ele. Mas eu não posso. Ela olhou fixamente em meus olhos, com a mandíbula se mexendo enquanto cerrava os dentes. Porque essa mesma pessoa é meu irmão, e vejo como até mesmo as pessoas poderosas ao meu redor estão lutando, e sei que pode não ser suficiente, que eles podem não ser suficientes, que você pode não ser suficiente, então tenho que fazer alguma coisa, mas nunca serei forte o suficiente para que isso importe. As palavras saíram dela até que não tivesse mais fôlego, então ela ficou sem ar, lutando para respirar, tentando e falhando em manter-se sob controle. Quando a alcancei, Seth apareceu ao meu lado antes de se abaixar na frente de Eli. Mayla se sentou ao lado dela, envolveu-a com um braço e descansou a cabeça no ombro de Eli, sem se importar com a enorme besta de mana, semelhante a um urso, que se agigantava sobre eles. Eu entendo o que você está passando, Eleanor, disse Seth, hesitante. E você está certa. Sobretudo. Por Vritra, como sinto falta da minha irmã. Eu costumava pensar o mesmo sobre ela, sabe? Ele fez uma pausa, cerrando a mandíbula para conter suas emoções antes de falar novamente. Acho que nunca me senti tão impotente como quando recebi a notícia de que ela havia morrido. Eu odiava vocês, Dicatianos, por isso, odiava os Alto-Sangue e o clã Vritra por tê-la enviado. Mas, acho que me odiava ainda mais. Ela estava tão empenhada em conseguir a cura de que eu precisava. Sempre fui doente, frágil, e pensei que talvez ela não tivesse se oferecido para tarefas tão perigosas se não fosse, bem, você entende. Eli ficou quieta. Seja porque eram seus colegas ou porque não eram seu irmão, ela parecia mais disposta a aceitar o conforto que eles proporcionavam naquele momento. O professor Gray, Seth limpou a garganta. Arthur, seu irmão, foi a primeira pessoa que me fez sentir visto, como se valesse alguma coisa, desde que Circe morreu. Como alguém que realmente se importasse. Ele balançou a cabeça, com um sorriso de espanto no rosto. Então descobri que ele nem sequer é deste continente. Isso realmente me deixou muito abalado, sabe? Ele ficou em silêncio por um momento, depois pareceu se lembrar de que estava falando. De qualquer forma, o que quero dizer é que você nunca sabe quem terá poder em sua vida ou em quem você terá impacto. Talvez você não seja tão forte quanto uma foice ou soberano. Não precisa ser assim que você muda o mundo. Talvez você seja apenas gentil com alguém.
De repente, um rubor subiu pelo pescoço até as bochechas. Não sei, só queria lhe dizer que você não está sozinha. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na mão dela, sem jeito, antes de se levantar e dar um passo para trás. Tentativamente, ele olhou para mim com o canto do olho. Sorri agradecido e ele voltou a olhar para o chão. Comecei a falar, querendo acrescentar algo, qualquer coisa, mas chamei a atenção de Bull. O urso guardião me deu um aceno de cabeça simpático, e entendi o que ele queria dizer. Ela ia ficar bem. O que precisava ser dito já havia sido dito, Eli estava em boas mãos. Retribuindo seu aceno de cabeça, virei-me e saí,